Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine de Língua Portuguesa do Trialho Concursos. Hoje a gente vai resolver uma questão da SpaceX de 2022-2023, tranquila, né? De fonologia, especificamente sobre fonema. Vamos à questão. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos possuem o mesmo número de fonemas, né? Pessoal, lembrando que fonemas são os sons. Existe, obviamente, uma relação com a letra em si, mas não é a mesma coisa, né? Letras a gente conta são todas elas, né? Todas as unidades que a gente consegue enxergar. Mas alguns agrupamentos de letras, às vezes duas, que é o caso de SS, né? SC, acabam formando um único som, duas letras, né? O nome disso é dígrafo. Então a gente tem que prestar bastante atenção e ter cuidado. Há dígrafos vocálicos, quando eles estiverem dentro de uma mesma sílaba. É importante prestar atenção neles, tá? Eu falo isso porque no caso como da palavra vizinhança, por exemplo, a gente pode ter esse problema. Vamos pensar aqui, né? Vizinhança. Se eu for separar silabicamente, eu tenho isso. Vizinhança. Um som, outro som, outro som, outro som. Aqui eu tenho um dígrafo consonantal e aqui eu tenho um dígrafo vocálico. Esse N simplesmente nasaliza a minha vogal A. É a mesma coisa, é como se eu tivesse um A com tio. É a única função desse N. É como se eu tivesse simplesmente um tio. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 aqui, 6 essas duas letras, 7 e 8. 8 sons, certo? Aqui em composição, mesma coisa, né? O C eu vou contar como um som, portanto um fonema, o OM como outro, o P outro, o O outro, o S outro, o I outro, o C cedilha outro, o A outro e o O outro. Então eu tenho aqui 9 fonemas. Já não é essa assertiva, certo? Vamos pensar na letra B, aqui a gente consegue agora resolvê-la para a gente identificar. Telhado, né? LH é o caso de um dígrafo consonantal, pessoal, certo? Então ele vai configurar um som só. Telhado, eu tenho TE, 2, LH, um som, A outro, D outro e O outro. Então, portanto, eu tenho 6 sons, certo? Quarto, a gente tem que ter cuidado aqui com o QU, né, pessoal? Se pronunciamos o U, eu vou contar separadamente o som. Se não pronunciamos, a gente vai contar como dígrafo. É o caso da palavra quilo. Eu não pronuncio esse U aqui. Portanto, eu entendo o QU como um único som. Só que em quarto, é como se eu tivesse essa escrita aqui, com C. Quarto, certo, pessoal? Nesse sentido, eu vou contar o C, vou contar o U, vou contar o A, vou contar o R, vou contar o T, tá? Então, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas também. E por fim, pequeno. Pequeno. Eu estou falando o mesmo processo para vocês aqui do que o. Se eu pronuncio esse U, eu vou contar como um som. Se eu não pronuncio, ele junta com o Q e vira um dígrafo, que é o caso de pequeno. Eu poderia substituir esse QU pela letra K, né, digamos, e a gente teria o mesmo som. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos, portanto, letra B com 6, certo, pessoal? Uma questão tranquila aí. Muito obrigado e até a próxima.